Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês a situação das divisões de acesso do Campeonato Paulista, que estão aí chegando às suas rodadas decisivas da primeira fase. Então nesse vídeo eu vou falar da Série A2, da Série A3 e também da Série A4. Vamos começar falando sobre a Série A2, né? A Série A2 aí que teve neste final de semana a disputa da sua 12ª rodada. Já temos aí alguns times garantidos na segunda fase, caso do São José e do São Bento, mas também aí eu vou falar que o grande vencedor dessa 12ª rodada foi a equipe do Velo Clube, o Velo Clube que foi aí o time que mais ganhou posições na tabela, ganhou 4 posições e terminou a rodada dentro do G8, né? Mas eu vou começar falando então dos resultados da rodada e as consequências deles para as equipes. A rodada começou com a vitória do Linense fora de casa sobre o Capivariano pelo placar de 2-1, Capivariano aí cada vez uma situação mais complicada, e o Capivariano aí aparece na 14ª colocação com 9 pontos, né? É o último time aí fora da zona de rebaixamento, tem apenas uma vitória e está seriamente aí ameaçado de queda para a Série A3. Já o Linense se afastou um pouco mais aí da zona de rebaixamento, praticamente garantiu aí a sua permanência com esse resultado e ainda está sonhando com uma vaga na segunda fase. O Linense está com 15 pontos, 2 atrás da Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista que fecha aí a zona de classificação. Tivemos aí também um empate entre Noroeste e São Bento, o jogo que aconteceu lá em Bauru. O São Bento saiu na frente, mas o Norusca foi buscar o empate nos acréscimos. Esse resultado impediu que o São Bento assumisse a liderança, né? Porque o São José também tropeçou. Aí o São Bento segue ali com 25 pontos, um ponto atrás do São José. Quem diminuiu um pouquinho a distância foi a Ferroviária, né? A Ferroviária que agora soma 21 pontos. Já o Noroeste aí se manteve aí no G8 mesmo com esse empate, foi o segundo empate consecutivo do Noroeste. O time está na 7ª colocação com os mesmos 17 pontos que a Portuguesa Santista, só que o saldo de gols é bem melhor, né? O Noroeste tem 4 gols de saldo contra menos 2 da Briola. A maior goleada aí dessa rodada, dessa 12ª rodada, foi do Primavera, né? O Primavera aí que é um dos times que está brigando contra o rebaixamento, e ele fez o que tem que fazer quando enfrenta outro time que também está a perigo. Venceu e venceu bem. O Primavera venceu o Monte Azul por 4-0. Esse resultado deixou o Primavera na 13ª colocação com 11 pontos. Abriu aí 4 pontos de distância para o próprio Monte Azul. O Monte Azul que é o penúltimo colocado. Lembrando que só faltam mais 3 rodadas para terminar a primeira fase. Portanto, aí o Primavera tem até a chance já de se garantir, né, de se livrar do rebaixamento na rodada que vai acontecer neste meio de semana. Outro empate em 1-1 da rodada, né? Aliás, a rodada aí foi a do empate em 1-1. Aconteceu em Rio Claro, onde o Rio Claro empatou com o Juventus. Com esse resultado, o Rio Claro se manteve na zona de classificação, também com 17 pontos e também com 4 vitórias, assim como o Noroeste e Portuguesa Santista, e também com 4 gols de saldo, né? A diferença é que o Rio Claro marcou 20 gols contra 16 do Noroeste. Já o Juventus aqui melhorou bastante depois da chegada do técnico Sérgio Soares. Está na 10ª colocação com 15 pontos. Se tivesse vencido, entrava no G8, né? Mas segue ali em 10º lugar com 15 pontos e com chances de chegar na segunda fase, né? Se conseguir chegar, vai pegar ali as últimas vagas. São José e Portuguesa Santista também empataram em 1-1, né? Foi o reencontro das equipes que na última temporada fizeram a final da Copa Paulista, com o São José aí ficando com o vice-campeonato e a Portuguesa Santista levando a melhor, né? Só que a Portuguesa Santista escolheu a Copa do Brasil e já acabou eliminada. E esse resultado manteve a Briosa na zona de classificação. A Portuguesa Santista, como eu já falei, é a 8ª colocada com 17 pontos. O São José contou aí também com o empate do São Bento para se manter na liderança com 26 pontos. São José, lembrando aí, é o único invicto do campeonato, é o único time que ainda não perdeu no campeonato. O time que se deu melhor nessa rodada, como eu falei no início do vídeo, foi o Velo Clube. O Velo Clube foi até Taubaté. O Taubaté perdeu completamente o rumo no campeonato. Eu me lembro que quando o Taubaté veio jogar contra o São Bento em Sorocaba, ele estava invicto. E aí acabou perdendo a invencibilidade para o São Bento. E depois daquele jogo não ganhou mais. O Taubaté simplesmente aí enfileirou uma sequência de derrotas nas últimas rodadas. Tem um empate ali no meio do caminho. Mas essa sequência aí praticamente tirou o Taubaté da briga aí por uma vaga na segunda fase. Risco de rebaixamento ainda não tem, o time tem 13 pontos, no momento está 6 pontos na frente do Monte Azul,
mas aí é uma queda vertiginosa de desempenho, né? Já o Veloclube, com essa vitória por 2-0, saltou ali para a quinta colocação, chegou aos 18 pontos, saltou para a quinta colocação, inclusive ultrapassando aí o rival Rio Claro, né? O Velo aí agora está uma posição acima do Rio Claro. Também tivemos aí a Ferroviária se recuperando aí de alguns tropeços consecutivos, né? A Ferroviária ali que vinha de derrota e empate, a Ferroviária venceu o Oeste. Jogo que aconteceu lá no Brinco de Ouro, né? O Oeste não está jogando na Arena Barueri, porque é o Palmeiras quem está usando a Arena Barueri. O Oeste então mandou esse jogo pro Brinco de Ouro e acabou ali perdendo para a Ferroviária pelo placar de 1-0. E esse resultado tirou o Rubrão do G8, né? O Oeste, que tinha começado o campeonato muito bem, vem aí já de 2 derrotas seguidas e agora aparece na nona colocação com 16 pontos. Coincidência ou não, depois que parou de jogar na Arena de Barueri, né, na Arena Barueri, o Oeste aí teve uma queda de desempenho aí visível. Já a Ferroviária praticamente aí sacramentou o seu lugar na segunda fase, está ali na terceira colocação com 21 pontos. E para fechar a rodada, né, a rodada foi fechada no domingo de manhã, o 15 de Piracicaba aí começou arrasador, já fazendo 4-0 em cima do Comercial com poucos minutos de partida. No segundo tempo o Comercial descontou para 4-1, mas não adiantou de muita coisa. Com esse resultado, o Inhoquim, ele segue ali na quarta colocação com 20 pontos, também está muito perto aí de garantir a sua classificação para a próxima fase. Talvez até se a gente considerar aí alguns confrontos diretos, né, entre equipes do G8, eu diria que o 15 já está classificado para a próxima fase, enquanto que a equipe do Comercial pode ser rebaixada já neste meio de semana, tá? Daqui a pouco eu vou passar para vocês a conta, mas o Comercial é o único time que ainda não venceu, já trocou 2 vezes de treinador, são apenas 5 pontos, está 4 pontos atrás do Capivariano aí, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e pode ser rebaixado já neste meio de semana. Eu vou passar para vocês aqui então os jogos, né, da 13ª rodada, a antepenúltima rodada da primeira fase. Bom, a rodada começa aí com o jogo às 15 horas na quarta-feira. Aliás, todos os jogos desta 13ª rodada serão na quarta-feira, dia 6 de março. E a rodada vai começar com Monte Azul e Capivariano. E o que está em jogo aqui? Está em jogo aqui a permanência do Capivariano, né? Se o Capivariano vencer, ele vai ficar aí muito perto da sua permanência e vai complicar de vez aí a vida do Monte Azul, porque daí abriria 5 pontos de distância para o Monte Azul, faltando 2 rodadas. Então a situação do Monte Azul ficaria muito difícil. Já a equipe do Monte Azul, né? O Monte Azul precisa vencer, porque se vencer, deixa a zona de rebaixamento, né? Então o Monte Azul só depende dele, neste momento, para escapar do rebaixamento. Ele vencendo o Capivariano, ele deixa a zona de rebaixamento. Seguindo aqui com a rodada, nós vamos ter Ferroviária e Taubaté. A Ferroviária, como vocês estão vendo aí, é a terceira colocada com 21 pontos. Se vencer, assegura matematicamente aí a sua classificação para a próxima fase, né? Sem nenhuma discussão. Já a equipe do Taubaté, o Taubaté vai tentar quebrar essa sequência de derrotas para seguir com chances de chegar na segunda fase. Agora, se o Taubaté tropeçar de novo, aí para o Taubaté a classificação fica quase impossível. Esse jogo vai acontecer às 19 horas lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Enquanto isso, às 19h30 na Arena Barueri, o Oeste, né, vai receber a equipe do Primavera. O Oeste, que está na nona colocação com 16 pontos, se vencer, pode terminar a rodada aí dentro do G8, enquanto que a equipe do Primavera, que é a 13ª colocada com 11 pontos, no momento tem 4 pontos aí de distância para o Monte Azul. Se vencer, e contando aí com tropeços do Monte Azul e do Comercial, já estará livre aí do rebaixamento. O Fantasma fica livre do fantasma do rebaixamento. No mesmo horário, também às 19h30, o São Bento recebe o Linense. O São Bento aí terá mais uma chance de assumir a liderança, né? Vai dar uma secadinha no São José, enquanto que o Linense, que é o 11º colocado com 15 pontos, precisa vencer para se manter aí na briga por uma vaga na segunda fase. O Linense aí que está no momento a 2 pontos atrás do G8. Às 8 da noite, lá no Eurico Mursa, a Portuguesa Santista joga contra o Rio Claro. Esse jogo aí vale muito aí para as duas equipes, né? A Portuguesa Santista quer se manter no G8, que se perder, dificilmente vai conseguir se manter entre os 8 primeiros colocados nessa rodada. E o mesmo vale para o Rio Claro, né? O Rio Claro, que tem a mesma pontuação da Portuguesa Santista, precisa vencer para se manter no G8, porque se perder, ou até mesmo se empatar, aí a equipe aí vai correr o risco de sair fora da zona de classificação, visto aí que a diferença para os times que estão atrás é muito pequena.
Bom, o Veloclube vai encarar o líder, né? O Veloclube aí vai jogar no estádio Benitão às 20 horas contra a equipe do São José. O Veloclube agora quer aí se manter dentro do G8. Também às 20 horas no Palma Travassos, o Comercial vai jogar contra o Juventus. E esse jogo aí, como eu falei, ele pode definir o primeiro rebaixado. E para isso acontecer, o Comercial teria que perder, né? Se o Comercial perder, o Primavera soma 1 ponto contra o Oeste e o Capivariano venceu o Monte Azul, aí acabou a história para o Comercial, é rebaixamento para a Série A3. Por quê? Porque se ele perder, nas 2 últimas rodadas, no máximo ele vai conseguir alcançar 11 pontos. O Primavera empatando com o Oeste já iria a 12 e o Capivariano vencendo a equipe do Monte Azul também iria a 12 pontos, né? Então, portanto, aí uma derrota do Comercial para o Juventus, combinado ao empate do Primavera contra o Oeste e a uma vitória do Capivariano contra o Monte Azul, já rebaixa a equipe de Ribeirão Preto para a Série A3. Já o Juventus aí pode se aproveitar desse confronto direto entre Rio Claro e Portuguesa Santista para tentar voltar para o G8, né? É bem verdade que ele precisa que mais um time tropece, mas ele já tem aí um confronto direto entre equipes que estão na zona de classificação para ajudar ele, né? Vamos ver aí como é que o Juventus, agora na mão do Sérgio Soares, vai se comportar contra o Lanterna do campeonato. E fechando a rodada, às 20 horas, outro duelo entre equipes que estão no G8, o Noroeste vai jogar contra o 15 de Piracicaba. O 15 é o quarto colocado com 20 pontos, o Noroeste tem 17, então é um jogo aí que pode valer até mesmo a quarta colocação, né? Vai depender ali do saldo de gols. Mas então aí nessa rodada vamos ter 2 duelos, né, entre equipes que estão dentro da zona de classificação no Campeonato Paulista da Série A2. Aliás, são 3 duelos, né? Veloclube São José, o jogo do 15 contra o Noroeste e também a Portuguesa Santista contra o Rio Claro. Bom, agora vamos passar aqui para a Série A3, né? A Série A3 que teve neste final de semana a disputa da sua 11ª rodada e começou aí com uma vitória importante do São Caetano. O São Caetano venceu o Marília pelo placar de 2-0 e saiu da zona de rebaixamento. O São Caetano agora é o 14º colocado, tem os mesmos 9 pontos que o Rio Preto, que é o 15º, porém, um saldo de gols, vamos dizer, menos pior, né? O São Caetano tem menos 3 de saldo e o Rio Preto tem menos 8 de saldo. O Rio Preto aí que vem de 2 derrotas consecutivas. Já o Marília, apesar do tropeço, ainda se manteve na zona de classificação. O Marília, que estava invicto, né? Era um dos invictos aí do campeonato, acabou perdendo sua invencibilidade e se manteve ali na 6ª colocação com 18 pontos, uma distância razoável ainda para o 9º colocado, que é o Bandeirante, que tem 13 pontos. Já o Desportivo Brasil recebeu a União São João e empatou 0-0. O Desportivo Brasil, que estava muito bem no campeonato, era líder isolado, aí depois que perdeu para o São Bernardo, acabou perdendo também o rumo no campeonato, né? E agora aparece aí na 5ª colocação com 20 pontos após 3 rodadas sem vencer. É bem verdade que a distância para o Bandeirante ainda é grande, né? São 7 pontos, mas faltam 4 rodadas, né? Nessas 4 rodadas tudo pode acontecer. Já a União São João vai garimpando aí seus pontinhos, né? Para se distanciar da zona de rebaixamento. E agora aparece ali na 13ª colocação com 10 pontos. Um ponto só acima do Rio Preto, o penúltimo colocado. Mas a União aí já não perde a 2 rodadas, né? Empatou os 2 últimos jogos. Outro time que começou muito bem e andou caindo pelas tabelas foi o União Suzano. O União Suzano empatou com o Red Bull Bragantino 2 em 1-1 e segue fora da zona de classificação. O União Suzano é o 11º colocado com 12 pontos, enquanto que a equipe B do Massa Bruta está ali na 7ª colocação com 15 pontos, ainda dentro da zona de classificação. Já o Catanduva depois de um momento aí de oscilação, né? Que teve aí 2 derrotas, aquela vitória contra o Grêmio Prudente foi anulada, vai ter que jogar de novo, inclusive o jogo vai ser neste meio de semana. O Catanduva venceu o Sertãozinho por 2-0 e saltou aí para a vice-liderança, né? O Catanduva está na 2ª colocação com 24 pontos, um ponto só atrás do São Bernardo. Se vencer de novo o Grêmio Prudente, aí ele pode alcançar a liderança. Se bem que o Grêmio Prudente está logo ali atrás dele, né? O Grêmio Prudente aí vem numa sequência incrível de 5 vitórias e já está colado ali também no Catanduva, que é o 2º colocado. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais do Grêmio Prudente. Agora o Sertãozinho, mesmo com essa derrota, o Sertãozinho nas últimas 5 rodadas vem alternando. Derrota, vitória. E essa rodada do final de semana foi a vez da derrota. Mesmo assim, ele se mantém na 8ª colocação com 13 pontos e
Isso porque ele tem uma vitória a mais que o Bandeirante. Aliás, se reparar bem a distância do Sertãozinho, que é o oitavo, pro União São João, que é o 13º, é apenas 3 pontos aí, uma rodada separando as equipes. O Lemense empatou em 0-0 com o líder São Bernardo em casa, né? Mas esse resultado não mudou muito a vida do Lemense, que segue ali na 10ª colocação com 13 pontos, e o São Bernardo segue ali na primeira colocação com 25 pontos. Já o Bandeirante desperdiçou aí uma ótima oportunidade de voltar para a zona de classificação ao ser derrotado pelo Votuporanguense pelo placar de 2-0 em casa. Com esse resultado, como vocês podem ver aí, o Bandeirante é o 9º colocado com 13 pontos e o CAV aparece em 4º lugar, né? Subiu para a 4ª colocação com 22 pontos. Os mesmos 22 pontos que o Grêmio Prudente, mas tem uma vitória a menos. Já a Itapirense também aí conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento, venceu a Matonense pelo placar de 4-0. E esse jogo aí teve um acontecimento curioso. A Matonense se atrasou, né, para chegar em Itapira. Durante o trajeto houve ali um acidente ali na estrada, né, o trânsito ficou parado, ficou lento. E aí o ônibus que trazia a delegação ia se atrasar. E aí a solução para a Matonense não tomar o WO, né, a Matonense já está numa situação difícil, na última colocação com apenas 1 ponto, inclusive deve ser rebaixada já na próxima rodada. Aí o que a diretoria fez? Pegou 7 jogadores, né, colocou em 2 carros e foi para Itapira. Os jogadores chegaram a tempo de se cumprir o protocolo, né, dos jogos, que antes do começo do jogo existe todo um protocolo a ser cumprido, né, as equipes têm que perfilar para a execução do hino nacional. Então esses 7 jogadores, que é o número mínimo de atletas para se iniciar uma partida, conseguiram chegar a tempo, fizeram todo o protocolo. E aí, na hora exata da partida, os demais jogadores chegaram, inclusive teve jogador calçando chuteira já dentro do campo, né? O jogo acabou atrasando por conta disso aí 7 minutos, né? O árbitro relatou em súmula, mas a Matonense não tomou WO. Porém, acabou sendo derrotada aí pelo placar de 4-0. Com esse resultado, a Itapirense, então, foi a 12º lugar com 11 pontos. E a Matonense segue ali na lanterna com apenas 1 ponto. Tem mais 12 em disputa, então a Matonense pode chegar no máximo a 13, né? Se vencer os últimos 4 jogos que faltam. Mas com 12 pontos em disputa e 8 pontos a diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? E visto o desempenho do time no campeonato, é muito difícil acreditar que a Matonense vai conseguir reverter essa situação, né? E o rebaixamento aí deve vir mesmo na próxima rodada. E para fechar essa 11ª rodada da Série A3, no domingo, tivemos aí a derrota do Rio Preto em casa para o Grêmio Prudente por 2-1. Com esse resultado, o Rio Preto entrou na zona de rebaixamento, né, porque ele tem pior saldo de gols que o São Caetano, e o Grêmio Prudente segue ali na 3ª colocação com 22 pontos. Né? Faltando 4 rodadas, dá para segurar perfeitamente que São Bernardo, Catanduva, Grêmio Prudente e até o Votuporanguense já estão garantidos aí na próxima fase. Né? Dificilmente eles vão perder aí o lugar no G8. Aí do Desportivo Brasil para baixo ainda tem briga. Bom, passar para vocês aqui a próxima rodada. Né? Próxima rodada que vai acontecer só no final de semana, tirando esse jogo atrasado entre Grêmio Prudente e Catanduva. Mas a 12ª rodada será disputada, começa a ser disputada no próximo sábado, dia 9. E teremos a União São João e Suzano. Também teremos o Red Bull Bragantino 2 contra o São Caetano. O primeiro jogo do União contra o Suzano é às 15 horas lá em Araras. Já o jogo do Red Bull Bragantino contra o São Caetano é às 16 horas. Também às 16 horas o Sertãozinho pega Itapirense lá no Frederico Dalmaso, duelo ali da parte de baixo da tabela. O Grêmio Prudente recebe o Desportivo Brasil, duelo da parte de cima da tabela. Esse jogo vai ser às 17 horas lá no Prudentão. Às 18 horas o Votuporanguense enfrenta o Catanduva. Às 19 horas o Bandeirante pega o Rio Preto. E aí no domingo mais 2 jogos. A Matonense enfrenta o Lemense. A vantagem da Matonense é que ela já vai estar sabendo dos resultados aí dos seus concorrentes, né? Na luta contra o rebaixamento. E o São Bernardo vai encarar o Marília. Esses 2 jogos de domingo às 10 horas da manhã. E agora para a gente fechar, vamos falar da Série A4. A Série A4 que neste final de semana teve a disputa da sua 9ª rodada. Tivemos aí algumas surpresas, né? E um novo líder aí no campeonato. Né? A rodada começou no sábado com a vitória do Vossen Assis por 1-0 sobre o América. Com esse resultado, o Vossen assumiu a 5ª colocação com 16 pontos. O América segue fora aí da zona de classificação. Ele é o 13º colocado com 8 pontos.
tá mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação, né? Tá um pontinho só acima da zona de classificação, de rebaixamento. Também tivemos aí o empate sem gols entre Taquaritinga e 15 de Jaú. Com esse resultado, o Taquaritinga segue na 7ª colocação com 14 pontos. E o 15 de Jaú, que era o líder, agora é o 3º colocado com 18 pontos. Terceiro empate consecutivo do 15 de Jaú. Já o SK Brasil deu uma respirada no campeonato, venceu o Penapolense pelo placar de 3-1. Com esse resultado, a equipe de Santana de Parnaíba deixou a zona de rebaixamento. É bem verdade que deixou a zona de rebaixamento por ter uma vitória a mais, né, que o Independente, mas já deu aí uma respirada na luta contra a queda. Já a equipe do Penapolense, o Penapolense aí que só venceu um jogo nas últimas 5 rodadas, segue ali na 11ª colocação com 8 pontos e está vendo aí suas chances de classificação ficarem complicadas. Outro que está brigando contra o rebaixamento e conquistou um resultado muito importante foi o Jabaquara. O Jabaquara venceu o Joseense pelo placar de 4-0 lá em Santos. Com esse resultado, o Jabuca ganhou 3 posições e aparece em 12º lugar com 8 pontos. O Joseense, lanterna, apenas 5 pontos aí conquistados. O Joseense aí é um dos sérios candidatos a cair para a Bzinha, né, para a nova Bzinha do ano que vem. Rio Branco e Nacional empataram em 1-1. Esse jogo foi lá no estádio Décio Vita, em Americana. Com esse resultado, o Nacional se manteve fora do G8, né? Ele é o 10º colocado com 9 pontos. E o Rio Branco, 6º colocado com 14 pontos. Já o Osasco Audax recebeu a União Barbarense e empatou também 0-0. Esse resultado aí manteve a União Barbarense na 8ª colocação com 13 pontos. E o Audax em 9º com 10, né? Era um confronto direto aí para entrar na zona de classificação. O Barretos recebeu a Francana e venceu por 3-1. Com isso, o Barretos assumiu a liderança, chegou aos 20 pontos, é líder isolado. E a Francana, que também brigava pela liderança, acabou ali estacionada na 4ª colocação com 17 pontos. Mas faltando aí 6 rodadas para acabar, esses 4 primeiros colocados aí devem classificar sem maiores problemas. E para fechar, o Grêmio São Carlense venceu o Independente de Limeira por 2-0. Com esse resultado, o São Carlense é o vice-líder com 19 pontos. E o Independente acabou entrando na zona de rebaixamento. Segue aí estacionado nos 7 pontos. A Série A4 vai ter rodada neste meio de semana, nesta quarta-feira, dia 6 de março. Nós teremos aí o duelo do Lanterna contra o líder. O Joseense vai receber a equipe do Barretos. Esse jogo vai ser lá no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Também às 15 horas, lá no campo do Nacional, no Nicolau Lyon, o Nacional vai receber o Grêmio São Carlense. No mesmo horário, o Vossen recebe a Francana, em Assis. Aí às 19 horas teremos um jogo. O SK Brasil pega o Jabaquara, briga aí direta para quem está lutando contra o rebaixamento. Também teremos aí um duelo de equipes com escudos bem parecidos, às vezes eu até confundo. O Penapolense vai receber o América, né? Outra briga aí de times que estão na metade de baixo da tabela. Aí na quarta-feira, 19h30, é um jogo aí de rivalidade, né? A União Barbarense vai receber o Rio Branco lá em Santa Bárbara do Oeste. Às 20 horas, o Audax recebe o Taquaritinga no José Liberati. E também às 20 horas, um duelo de galos. O Independente de Limeira vai tentar sair da zona de rebaixamento jogando contra a equipe do 15 de Jaú. Esses então, os jogos, né, que vão marcar a 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não estão inscritos, se inscreva aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!